Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, tudo bem? Professor Paulo Brito com vocês. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre Segundo Reinado. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a economia no Segundo Reinado, um assunto tão importante até nos dias de hoje. E como será que era a economia do Brasil lá na época de Dom Pedro II? Então, quais são os nossos objetivos da aula, né? A gente vai identificar e analisar esse equilíbrio de forças e os sujeitos envolvidos na disputa política, na questão econômica também, e os sujeitos excluídos no Segundo Reinado. Vamos analisar a exploração cafeeira. O café foi o principal produto do Segundo Reinado. Esse café que a gente toma de manhã, esse café quentinho, que é característica aqui do nosso estado, ele foi a marca econômica do Segundo Reinado aqui no Brasil. Retomando então, o nosso Segundo Reinado, ele se inicia em 1840, quando Dom Pedro II, mesmo com 14 anos de idade, um jovem com a idade de vocês, assume o poder aqui no Brasil. Ele vai assumir o trono aqui no Brasil através do golpe da maioridade. Esse golpe antecipou a maioridade de Dom Pedro. Não dava para esperar Dom Pedro fazer os 18 anos devido à instabilidade política que o Brasil vivia na década de 30, as revoltas regenciais que nós já estudamos aqui no Aula Paraná. Então, os políticos do período, do Partido Conservador, do Partido Liberal, que nós estudamos na aula passada, eles então fazem esse golpe, com esse golpe, Dom Pedro II, mesmo com 14 anos de idade, assume o poder aqui no Brasil. Então, haviam dois grupos políticos, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Retomando aqui com vocês, o Partido Liberal defende uma maior autonomia das províncias, enquanto o Partido Conservador defendia uma maior centralização política nas mãos de Dom Pedro II. Nós trabalhamos essa charge, né, esse meme lá do século XIX, de 1878, do jornal Mequetrefe, em que traz para a gente, né, de uma forma caricata, Dom Pedro II controlando um carrossel e segurando os dois partidos políticos, né? De um lado, aqui representado pela mulher, o Partido Liberal, aqui o Partido Conservador, e o que faz girar esse carrossel é a diplomacia, essa alternância de poderes entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, como nós vimos na aula passada, né? Esses dois partidos se alternaram na composição do ministério, tivemos mais ministérios com políticos do Partido Liberal, porém, o Partido Conservador ficou mais tempo no poder. Esses dois partidos disputavam as eleições aqui no Brasil, disputavam o poder junto a Dom Pedro, e pelo menos até 1962 houve uma coalizão entre esses dois partidos políticos aqui. Certo? Vamos aqui para um quiz, para que a gente possa retomar um pouquinho as questões da aula anterior. Na aula anterior, analisamos dois partidos políticos que disputaram o poder durante o Segundo Reinado: o Partido Liberal e o Partido Conservador. Sobre esses partidos, podemos considerar que, letra A, o Partido Conservador defendia uma maior autonomia das províncias. Letra B, os dois partidos deixaram de apoiar Dom Pedro. Ou letra C, o Partido Conservador defendia uma maior concentração de poder com Dom Pedro II. Vou deixar um tempo para vocês aqui na tela, vamos retomar esse conteúdo, respondam o exercício e logo mais eu volto com a resposta. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram resolver o nosso quiz? Então a pergunta era, que na aula anterior nós analisamos dois partidos políticos que atuaram durante o segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Sobre esses partidos, podemos considerar que, qual a alternativa correta? Letra C, o Partido Conservador defendia uma maior concentração de poder nas mãos de Dom Pedro II. Já o Partido Liberal, essa maior autonomia das províncias. Vamos lá? Gente, trago essa foto aqui para vocês e eu queria saber quem conhece esse estádio de futebol, com essa cidade bem bonita no fundo e esse estádio de futebol. Você conhece? Você que é da região norte do estado do Paraná, você deve ter conhecido esse estádio de futebol, porque é o estádio de futebol, o estádio municipal Jaci Scaf, o estádio do Café, na cidade de Londrina, A nossa querida cidade de Londrina, segunda maior cidade do estado do Paraná. E esse estádio do time de futebol, do Londrina, do Tubarão, você que torce para o time de Londrina, que torce para o Tubarão, ele recebe o nome de Estádio do Café, Ele é conhecido no meio do futebol por Estádio do Café. Por que será que ele recebe esse nome, Será que o café foi tão importante assim que chegou a dar o nome no estádio? Então, o café, aqui no estado do Paraná, ele está em duas regiões, Ele se desenvolveu muito bem em duas regiões. Na região Norte Velho e na região Norte Novo, onde a gente vai ter aí a cidade de Londrina. Então o café foi importante no segundo reinado, continua sendo importante nos dias de hoje. E aqui no Paraná, no século XIX, o café foi uma das nossas principais riquezas. Tanto no Norte Velho, região de Jacarezinho, como aqui no Norte Novo, a região de Londrina, de Apucarana, essa região em que vai desenvolver o café. Então o café ele vai ser introduzido no Brasil no século XVIII, nós temos alguns registros da introdução do café, da cultura cafeeira, em 1727, e durante o século XVIII esse café não vai ter um valor comercial muito grande. Ele era consumido, a produção e o consumo era uma produção e consumo interno, ele acontecia aqui dentro do Brasil. Essa questão vai mudar quando a gente vai para o século XIX. O café ele começa a ganhar mercados na Europa e nos Estados Unidos. Esse café que a gente conhece hoje, ele começa a ser consumido fora do Brasil. Então ele vai chegar na Europa, vai chegar na Itália, vai chegar em Portugal, vai chegar na Espanha e também vai ser consumido nos Estados Unidos. Então a nossa produção cafeeira, ela começa a aumentar bastante aí no século XIX. Eu trago aqui, eu acho essa tabela bem interessante da gente analisar. Essa tabela ela vai trazer a nossa balança comercial e os principais produtos dessa balança comercial ao longo do segundo reinado. Então veja que eu tenho aqui de 1821 a 1830, 31, 1841 e quais eram os principais produtos de exportação, os principais produtos que o Brasil vendia para o mercado externo. Veja que em 1821, o café correspondia a 18,4% das nossas exportações. Isso significa que, de cada R$100 que o Brasil vendia para o mercado externo, R$18 aproximadamente era de café. Veja que, no início do século XIX, o açúcar ainda era o nosso principal produto de exportação, produzido no Nordeste açucareiro. Lembram do ciclo açucareiro lá no Nordeste? Então ele correspondia a cerca de 30% das nossas exportações. Veja que, com o passar das décadas, o café vai aumentando a sua participação na balança comercial do Brasil. Veja que aqui, já no final do segundo reinado, o café corresponde a 61,5% das nossas exportações. Ou seja, de cada R$100 que o Brasil vendia para o mercado exterior, mais de R$60 era de café. E a gente vai entendendo a importância do café nesse ciclo econômico. Então ele vai, ao longo das décadas, como o prof disse para vocês, ele era de consumo interno. A partir do momento que ele passa para um consumo externo, sendo consumido nos Estados Unidos e na Europa, ele atinge um valor comercial importante, passa a ser produzido em maior escala, e a gente tem essa tabela que vai mostrar para a gente o quê? A questão da produção cafeeira no Brasil aumentando ao longo do século XIX, ao passo que a produção açucareira vai diminuindo. Veja que ela chega aqui a menos de 10% da balança comercial. Tranquilo?
Então, segundo reinado nessa questão econômica, trago aqui para vocês, no Sudeste, principalmente no Sudeste, na região Sudeste do Brasil, a gente vai ter essa produção cafeeira. Isso faz com que o eixo econômico do Brasil, que antes era lá no Nordeste, né, a produção do açúcar no Nordeste, o solo de Massapê, o clima semiárido, que propiciava a produção de açúcar no Nordeste, tornando o Nordeste o principal eixo econômico do Brasil durante o período colonial e início do período aqui imperial. Quando você tem essa produção cafeeira, e esse café se concentrando principalmente na região Sudeste, a gente vai ver algumas áreas aqui do Sul também, o eixo econômico do Brasil ele se desloca para essas regiões. E nós sabemos que até os dias de hoje, o Sudeste é a região responsável aí por quase a metade do PIB do Brasil. Trago aqui para vocês uma foto, né, de um pé de café, do grão de café. O café ele é uma cultura extensiva, então, ou seja, ele vai ser produzido em grandes áreas. Requer fronteiras abertas, um clima favorável e um solo rico em nutriente. Esse clima favorável significa que não pode ser muito quente, né, e a ausência de chuvas prejudica o cultivo de café, e também não pode ser muito frio. Talvez por isso a gente não veja as produções de café, por exemplo, na cidade de Curitiba, onde as geadas no inverno são mais frequentes. Então ele é uma cultura sensível com relação ao clima, o solo precisa ser rico em nutrientes e eu preciso ter as fronteiras abertas. Onde eu vou encontrar essas características para a produção de café? No Sudeste e principalmente no estado de São Paulo. Quando a gente pensa, nós sabemos que são 4 os estados que compõem o Sudeste, né? Quando o café começa a ser produzido aqui em Minas Gerais, ele não pode ir muito para o norte de Minas porque o clima não vai contribuir para a produção de café. Então nós vamos ter o café em Minas Gerais, mas aqui no sul de Minas, né? Na cidade, por exemplo, de Guaxupé. Aqui no Rio de Janeiro, eu não vou ter uma produção tão grande de café porque eu não tenho as fronteiras abertas, né? A gente lembra da geografia do Rio de Janeiro e a gente percebe que não tem as fronteiras abertas. Quando vem para o estado do Paraná, o norte do estado do Paraná, a querida cidade de Londrina, vai ter a produção cafeeira porque o clima é favorável e eu tenho as fronteiras abertas. Porém, eu não consigo trazer essa cultura cafeeira muito para o sul devido às condições climáticas, o nosso inverno mais rigoroso. Então, qual região que o café vai encontrar as condições necessárias para o seu desenvolvimento? Aqui no estado de São Paulo. Então, o café começa a ser produzido aqui na capital paulista e ele vai se expandindo para o oeste paulista, onde ele vai encontrar as terras férteis, o clima favorável, a quantidade ideal de chuva e principalmente as fronteiras abertas. Então esse ciclo cafeiro vai ser importante para o desenvolvimento da economia do Brasil Império e ele vai se estabelecer principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, e algumas regiões, como o sul de Minas Gerais, Baixada Fluminense, norte do Paraná, nós também vamos ter essa produção cafeeira, né? Trago aqui para vocês um quadro bem interessante, que é do pintor paulista Cândido Portinari. Portinari nasceu na cidade de Brodowski, e ele pinta, né, não só essa tela, mas outros temas com o café, em que ele traz essa representação da produção cafeeira. Então a gente vê, por exemplo, a utilização da mão de obra negra ainda em forma de escravidão, né? Essa mão de obra negra ainda em forma de escravidão, e veja como ele representa esses negros, né, com os braços, os pés grandes, avantajados, porque eram eles que trabalhavam nessa produção cafeeira. E aqui uma produção cafeeira do Sudeste, né? Então ele pinta esse quadro ali na região de Brodowski, né? Onde você tinha essa produção de café muito importante no estado de São Paulo. O café ele vai dinamizar a nossa economia, isso significa dizer que ele vai tornar a economia do Brasil mais dinâmica, ele vai trazer vários recursos econômicos para o Brasil e os lucros oriundos do café, eles vão ser aplicados em outras atividades econômicas aqui no Brasil. Em 1850, vai ser votada e vai ser promulgada aqui no Brasil uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, de 1850, ela proibia o tráfico de escravos para o Brasil.
O fato dela proibir o tráfico de escravos não significa dizer que pararam de entrar escravos no Brasil. Mas como o Brasil estava com uma economia mais dinâmica devido ao ciclo cafeeiro e sofrendo com pressões de países como a Inglaterra, que queriam o fim da escravidão no Brasil, de olho nos nossos mercados consumidores aqui, começa uma pressão muito grande para que o Brasil extinguisse a escravidão. Então, em 1850, a gente tem uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. De novo, pessoal, isso não vai proibir que os escravos continuem chegando aqui no Brasil. Eles vão continuar chegando para trabalhar nessas lavouras cafeeiras. Porém, 1850 marca uma transição, o início da transição de uma mão de obra que se utilizava de escravos de origem africana para uma mão de obra imigrante. O Brasil começa a receber levas de imigrantes que chegaram no Brasil, principalmente a partir de 1850, quando você teve a proibição do tráfico negreiro. E esses imigrantes chegam e vão trabalhar nas indústrias de café, principalmente comunidades de imigrantes da Itália e comunidades de imigrantes da Alemanha. Vão fazer um regime de colonato, vão trabalhar como os colonos, né? E esses imigrantes italianos e alemães, eles são tão presentes na cultura do sul do Brasil, aqui no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E uma grande leva desses imigrantes italianos, alemães, eles vieram no início da lavoura do café, nessa transição que começa a partir de 1850, de uma mão de obra escrava de origem africana para uma mão de obra assalariada. Afinal de contas, a formação do mercado consumidor exigia que os trabalhadores tivessem seus salários e pudessem consumir os produtos aqui produzidos, né? Então era importante para a economia que houvesse o fortalecimento do mercado de consumo interno. Vamos para uma primeira atividade? Trago aqui para vocês, no início do Segundo Reinado, quais eram os dois principais produtos da economia no Brasil? Lembra da nossa tabela que eu passei para vocês? Ali por volta de 1840, quais eram os dois principais produtos? Letra A, era o café e a borracha? Letra B, o café e açúcar? Ou letra C, a agropecuária, o gado e o ouro? Vamos lá? Deem uma olhadinha na nossa tabela, lembrem da nossa tabela e eu tenho certeza que vocês conseguem responder essa questão. Dou um tempo para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o nosso exercício? Durante o segundo reinado, quais eram os dois produtos, os dois principais produtos que compunham a balança comercial brasileira? Lembram da tabela que a gente analisou? Então seguem aqui comigo, ó. Quais eram os dois produtos? Letra C, o café e o açúcar. No início do segundo reinado, o café ali com cerca de 18%, né, crescendo na segunda década, e o açúcar vai diminuindo, mas também é um importante produto do nosso segundo reinado. Vamos lá? Esse segundo reinado, essa dinamização da economia, fez com que houvesse a necessidade de criar tarifas e impostos com o objetivo de proteger o mercado nacional, de proteger o nosso comércio, né, o nosso mercado consumidor aqui, não é internacional, o nosso mercado consumidor interno, desculpem. Vamos lá, então a principal tarifa que a gente vai ter é a tarifa Alves Branco. Essa tarifa ela vai aumentar os impostos de produtos importados de 15% para 30%. Então, o imposto, um produto que pagava 15% de imposto, vamos fazer aqui, se ele custava R$100 esse produto importado, o imposto seria de R$15. Com a tarifa Alves Branco, esse imposto passou a ser de 30%. Se o produto custava R$100, ele teria um imposto de R$30 em cima. E se esse produto tivesse um similar produzido aqui no Brasil, o imposto seria de 60%. Ou seja, um produto de R$100, e se tivesse um produto que era produzido no Brasil, e mesmo assim eu quisesse comprar esse produto importado, eu pagaria de imposto sobre esse produto R$60, 60% de imposto sobre esse produto. Essa tarifa, ela foi criada para proteger o mercado interno. Afinal de contas, era mais vantajoso investir na indústria do Brasil do que importar esse produto do mercado internacional. Trago aqui para vocês uma figura que eu particularmente gosto bastante do nosso segundo reinado, que é o Barão de Mauá. Vocês já ouviram falar no Barão de Mauá? Conhecem a história desse grande empreendedor? O Barão de Mauá, ele foi um dos grandes empresários durante o segundo reinado. Era dono de empresas de construção de navios a estradas de ferro aqui no Brasil. Foi responsável pela construção de principais obras no segundo reinado, de obras importantes e de obras que existem até os dias de hoje. Então o Barão de Mauá, esse senhor aqui, ele construiu a primeira ferrovia brasileira, construiu a primeira linha de bondes no Rio de Janeiro, foi responsável pela iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, que já era, né, desde então a capital do Império no Brasil. Foi responsável por construir linhas de telégrafos no país e de um cabo submarino, imaginem isso no século XIX, intercontinental, ligando o Brasil à Europa. Tudo isso construído pela figura do Barão de Mauá, o importante empreendedor e empresário do Brasil durante o segundo reinado. Vamos aqui para a atividade 2. Fazem comigo essa atividade? Quais os resultados econômicos da aplicação da tarifa Alves Branco? Tarifa que a gente acabou de ver. Quais foram os resultados dessa tarifa? Pega o seu caderno, vamos fazer esse exercício, vou pôr um tempo na tela para que você possa responder. Vamos lá, moçada?
E aí, pessoal, voltamos. Conseguiu resolver o nosso exercício? Afinal, quais os resultados econômicos da aplicação da tarifa Alves Branco? Então aqui, trago um texto para vocês. Ao tornar os impostos de produtos importados maiores, a tarifa Alves Branco, ela contribui para o aumento das atividades econômicas aqui no Brasil. Afinal de contas, os impostos para importar os produtos, eles eram a princípio de 15% passaram para ser 30%, e se houvesse um produto fabricado no Brasil similar ao que você quisesse importar, esse imposto da tarifa Alves Branco chegava até a 60%. Então ela foi responsável por dinamizar a economia do Brasil, afinal de contas era mais barato, devido aos impostos cobrados pela tarifa, produzir os produtos aqui no Brasil. Em 1850, nós tivemos a Lei de Terras, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, e tivemos também a Lei de Terras aqui no Brasil. A Lei de Terras estabelecia que o meio correto de adquirir a propriedade da terra era a compra e não mais a posse da terra, como era comum no período do Segundo Reinado no Brasil. As pessoas ocuparem a terra e, devido à ocupação, elas passavam a ter a posse. Agora, com a Lei de Terras, ela vai exigir que a compra de terras, o documento da compra de terras seja feita em um cartório. Então essa lei ela vai contribuir para preservar o domínio do latifúndio dos fazendeiros aqui no Brasil. Os únicos que, de modo geral, tinham recursos financeiros para satisfazer a nova legislação. Afinal de contas, não era um processo muito barato você registrar as suas terras no cartório, como a Lei de Terras exigia. Essa lei vai dificultar o acesso à terra a ex-escravos, pobres e imigrantes, porque essa parcela da população que era excluída durante o Segundo Reinado, ela não tem acesso a recursos financeiros que garantiam a ela o registro das suas terras, a compra e o registro das suas terras nos cartórios brasileiros no Segundo Reinado, ter esse registro e a posse da terra. Isso vai contribuir para a preservação desses latifúndios monocultores aqui no Brasil durante o Segundo Reinado. No estado do Paraná, como a gente já viu no início da nossa aula, o café foi muito cultivado, principalmente na região norte do nosso estado, a região de Londrina, a região de Apucarana, chegando ali na região de Maringá, né? A produção cafeeira ela foi tão importante para nós que o café passou a ser chamado de Ouro Verde. Inclusive, Ouro Verde é o nome do teatro em Londrina, Teatro Ouro Verde, né? Recentemente atingido por um incêndio que está passando por um processo de reconstrução. O teatro se chama Teatro Ouro Verde. Né? Por quê? Porque o café passa a ser conhecido no Segundo Reinado, principalmente aqui no Paraná, como esse ouro verde. Vamos aqui para uma atividade 3. Quais as condições que favoreceram aqui a produção de café no Brasil? Em qual região do Paraná se organizou essa produção cafeeira? Vamos pensar um pouquinho, refletir sobre o que a gente viu até agora e eu tenho certeza que você consegue responder esse exercício. Vamos lá? Colocar um tempo aqui na tela para que vocês possam responder o exercício.
E aí, pessoal, conseguiram pensar na nossa atividade? Olha aqui, né? Quais as condições que favoreceram a produção do café no Brasil? Em qual região do Paraná se organizou a produção cafeeira? Bem tranquilo da gente responder, né? Aqui no Brasil, as condições para a produção de café, elas eram de clima favorável, então não daria para eu produzir café muito na região nordeste do Brasil, devido ao clima mais quente, árido, à ausência de chuvas, e a região sul do Brasil, devido aos invernos rigorosos, né? Aqui, por exemplo, na capital do estado do Paraná, ou em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Então, essa produção cafeeira no Brasil vai se concentrar no sudeste, principalmente no estado de São Paulo, que tinha as fronteiras abertas, né? A gente planta os pés de café em milhares de pés de café, então eu preciso de uma fronteira aberta, de um clima favorável e de um solo rico em nutrientes. Essas características serão encontradas na região sudeste e sul, principalmente no estado de São Paulo, com as suas fronteiras abertas, no norte do Paraná, na região sul de Minas Gerais e na Baixada Fluminense. Aqui na região norte do Paraná, nas regiões de Londrina, de Maringá, de Apucarana. Vale lembrar do Estádio do Café e do Clássico do Café, um clássico do futebol paranaense, quando jogam os times de Londrina e de Maringá. Tenho certeza que vocês acertaram essa questão, né? Pessoal, nas nossas considerações gerais, o que nós vamos ter? O café foi introduzido no Brasil a partir do século XVIII, né, os registros indicam ali em 1727. A princípio, um consumo e uma produção para abastecer o mercado interno. Então, é a partir do século XIX que esse café ele atinge outras regiões do mundo, ele passa a ser consumido na Europa, passa a ser consumido nos Estados Unidos. E nós vimos pela tabela que a produção cafeeira no Brasil ela vai crescendo, né? Ela começa ali em 1820 com 18%, em 1880 ela é de 65% da nossa balança comercial. Nós vimos também que, devido ao crescimento da indústria cafeeira, o Brasil vive um período de estabilidade política e econômica. Dom Pedro havia consolidado o seu poder e, devido aos lucros do café, o dinheiro gerado pelo café, nós temos uma estabilidade econômica. No ano de 1850, nós temos duas leis aprovadas no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, e a Lei de Terras, que ela vai organizar, ela vai sistematizar a posse da terra no Brasil através de escrituras de cartório, propiciando assim uma maior concentração latifundiária, porque eram os produtores, né, as pessoas mais ricas, os produtores de café, que teriam recursos para pagar toda essa documentação da posse das terras. O café ele vai se adaptar muito bem à região sudeste do Brasil, ao estado de São Paulo, à região norte do Paraná, ao sul de Minas Gerais, e ele vai deslocar o eixo econômico do Brasil lá do nordeste açucareiro para a região sudeste e sul do Brasil. Então há um deslocamento do eixo econômico no Brasil. Os lucros obtidos pelo café, eles foram empregados na dinamização da economia e de outras fontes de trabalho, né? Nós vamos ter a introdução dos imigrantes aqui no Brasil nesse período, vai substituindo a mão de obra negra escrava, o café dinamiza a nossa economia e nós temos um destaque para o Barão de Mauá, que é um grande empreendedor, empresário do Segundo Reinado, responsável pela construção de telégrafos, bonde, iluminação a gás no Rio de Janeiro, cabos intercontinentais, né, de comunicação entre o Brasil e a Europa, tudo isso feito por esse grande empresário que é o Barão de Mauá. Beleza? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar do fim do tráfico negreiro aqui no Brasil, do fim da escravidão no Brasil, esse processo ao longo do século XIX, começando pela lei, né, a gente retoma com a Lei Eusébio de Queiroz e a gente passa daí até chegar na Lei Áurea. Pessoal, não deixem de registrar a frequência, lembrando que o registro de frequência no Classroom mudou. Você tem que clicar ali na atividade número 1, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença está garantida, beleza? Pessoal, agora convido vocês, vamos tomar um café, já que a gente falou tanto da indústria cafeeira, deu vontade daquele café, vamos tomar um café. Um abraço muito grande do professor Paulo, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, cuidem da família de vocês e até a próxima aula.